Salmos de número 24. Quem encontrou pode dizer amém. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega ou que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Amém? Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse salmo, como está aí na epígrafe e é de conhecimento de todos, esse salmo é um salmo de Davi. Nós, na realidade, temos nessa parte dos salmos uma sequência de salmos de Davi. E nesse salmo em particular, Davi fala de três coisas. Primeiro, ele fala sobre o domínio universal de Deus. Depois ele fala sobre a dignidade daquele que entra no santuário de Deus. E depois ele fala sobre Deus ser o Rei da Glória. Quando nós procuramos entender melhor esse salmo, nós aprendemos que possivelmente esse salmo ele foi composto na ocasião que Davi transladou a arca do concerto, a arca da aliança, da casa de Obed-edom para Jerusalém. A arca tinha ficado mais de 20 anos fora de Jerusalém, e quando Davi buscou a arca na casa de Abinadab, a Bíblia diz que ele não conduziu a arca conforme era a ordenança divina, porque a arca ela tinha 4 argolas de ouro, e sobre aquelas argolas os levitas passavam uma vara de acácia de cada lado, e segundo Deus, a arca só poderia ser conduzida nos ombros dos levitas. E Davi, mesmo querendo fazer algo significativo, ele errou, porque a Bíblia diz que ele transportou a arca em um carro de boi. Não é qualquer boi,
não é qualquer carro, um carro preparado, bois preparados, mas não é o que Deus queria. Deus queria que a arca fosse transportada nos ombros dos levitas, e por isso Deus permitiu que os bois tropeçassem, a arca caiu. Diz a Bíblia que Uzá, quando viu que a arca ia cair, ele correu para defender a arca da queda, e como ele não era levita, e só levita podia pegar na arca, ele morreu na hora, no caminho. E quando Uzá morreu no caminho, preocupado com a morte de Uzá e com a forma que ele estava conduzindo a arca, Davi resolveu parar com o cortejo, e diz a Bíblia que ele deixou a arca do Senhor na casa de um camponês chamado Obed-edom. A arca de Deus ficou 3 meses na casa de Obed-edom, e depois de 3 meses, depois de tomar conselho com os anciãos, finalmente Davi estava preparado para trazer a arca para Jerusalém. Então ele desce com uma comitiva, ele desce com os levitas, e ele agora vai transladar a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, no modelo que Deus havia ordenado. E os ensinadores bíblicos dizem que foi nessa ocasião do transladar da arca da casa de Obed-edom para Jerusalém que Davi compôs essa canção, porque aqui é uma canção. E ele compôs essa canção, e tudo indica que essa canção, ela foi executada tanto no cortejo, como também na entrada da arca do concerto em Jerusalém. Quando Davi vai chegando em Jerusalém, então eles cantavam esta canção, eles salmodiavam com esta canção. E como anteriormente eu falei com a igreja, nessa canção ele cita 3 assuntos distintos. Primeiro, ele fala do poder de Deus como sendo o Criador. Ele mostra que Deus é o arquiteto do mundo, e ele mostra que Deus não somente fez o mundo, mas que também é Deus quem cuida e preserva o mundo. O mundo só é mundo por causa de Deus. Ele só foi feito por causa de Deus, ele só existe por causa de Deus, e ele só é preservado por causa de Deus. E Davi deixa isso registrado na sua canção. Depois ele fala sobre a dignidade que um homem precisa ter para entrar na presença desse Deus. E aí ele começa na canção, no verso de número 3 a seguir, ele começa de forma interrogativa dizendo: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Quem é digno de entrar na casa de Deus? Quem é digno de entrar no santuário de Deus, de entrar na casa de culto? Quem é digno de entrar na casa de adoração ao Senhor? E ele mesmo escreve na canção, no verso de número 4, dizendo: aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Essas declarações de Davi, nessa parte do cântico, que para nós hoje é o verso de número 4, é o entendimento que Davi tinha sobre a dignidade daqueles que entram na casa de Deus, daqueles que entram para o culto, não para espectador, mas para adorador. E ele mostra as qualidades que essa pessoa precisa ter e aquilo que essa pessoa não deve ser, para ele poder ter acesso
à presença de Deus, ao santuário, ao ambiente de culto, ao ambiente de adoração. E aí, quando ele faz essa citação, ele conclui finalmente dizendo assim: este, não é, que se enquadrar nesse modelo, que é um modelo digno para aquele que quer adorar a Deus, para aquele que quer entrar no santuário e quer que o seu culto seja agradável, e quer que o seu culto seja recebido por Deus, porque quando nós oferecemos o culto, Deus, ele avalia o nosso culto, o interesse do nosso culto, a intensidade do nosso culto, a verdade do nosso culto. Não é só assim, vai dando e Deus vai tomando para si. Precisa ser especial, precisa ser feito com dedicação, precisa ser feito com inteireza, precisa ser feito com verdade. E isso ele declara no verso de número 5. Ele diz assim: este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então aí, quando nós chegamos no final do verso de número 6, finalmente Davi concluiu a segunda metade do seu cântico. Ele já tinha concluído a primeira metade, quando ele fala da grandeza de Deus, dos firmamentos, o Deus que criou o mundo, o Deus que sustenta o mundo. Depois ele vai para a segunda parte do cântico, quando ele fala sobre aquele que é digno de estar na presença de Deus e que oferece culto agradável ao Senhor. E no final do versículo de número 6, aí nós temos o que nós chamamos de intervalo. Você também pode chamar de pausa, a partir do termo que está aí, o termo selar. Selar significa que naquele momento o cântico deu uma pausa. Significa que naquele momento o cântico deu um intervalo. Vocês já viram quando os cantores estão cantando, aí eles dão uma parada e a banda continua, daqui a pouco ele volta de novo. Ele deu uma pausa, um intervalo. Então Davi, depois de concluir a segunda parte do cântico, ele deu uma pausa na canção. E isso aqui é de propósito. Além de ter um propósito por parte do rei Davi, que era muito sábio nessa parte do canto, e ele tem muitos salmos aqui registrados no seu nome, existe também um sentido espiritual para isso, porque depois que Davi dá a pausa no canto, que ele dá esse intervalo no canto, a partir do verso de número 7, ele começa a falar de algo que no primeiro momento parece que está desconectado com o que ele falou no primeiro e no segundo momento. Ele dá uma pausa na canção, e quando ele retoma a canção, ele diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Ele está louvando e interrogando na canção. Ele diz: quem é este Rei da Glória? Continuando: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí ele entra com uma repetição, e vocês sabem que a repetição é algo normal na canção. A gente cantar uma estrofe, voltar a ela, a gente cantar um refrão e voltar a ele, é algo normal em uma canção. E segundo eu estive observando, as frases, os trechos, as estrofes, os refrões, eram normais também serem repetidos nos hinos hebraicos. Então Davi, ele termina esse momento da terceira estrofe de sua canção,
e ele repete a estrofe com acréscimo, o que é curioso, porque ele dá uma ideia de repetição, mas ele acrescenta termos. Ele continua dizendo no verso de número 9: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí vem primeira parte do 10, quem é este Rei da Glória? Aí a última parte ele muda, ele diz assim: o Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. E como é que nós vamos entender a terceira parte da canção de Davi? Para nós entendermos melhor a terceira parte da canção de Davi, é preciso a gente compreender os 2 salmos anteriores. É preciso a gente entender o Salmo 22 e é preciso a gente também entender os Salmos 23. É uma trilogia, é uma sequência que trata de Jesus. Quando ele dá a pausa e que ele começa a partir do versículo de número 7, suas palavras nos Salmos, a partir do versículo de número 7, elas se tornam declarações messiânicas. Elas se tornam declarações messiânicas. A partir desse momento, o salmista, ele foi profético. E ele faz, nesses versos seguintes, declarações messiânicas. Porém, essas declarações messiânicas, elas iniciam a partir do versículo de número 22. Por exemplo, no Salmos 22, disse verso, mas é salmo. No Salmos 22, Davi messianicamente fala do cordeiro morto, do cordeiro imolado, do cordeiro que seria ferido, exatamente como profetizou Isaías no capítulo 53. No Salmos 23, ele fala de Jesus como o pastor que cuida das ovelhas, o pastor que é provedor na vida das ovelhas, o pastor que está todo o tempo com as suas ovelhas, mesmo que seja no vale de sombra e de morte. Ele apresenta Jesus como o pastor. E no Salmos 24 ele apresenta Jesus como o Rei da Glória. Então vamos recapitular. Salmos 22, Jesus é o cordeiro imolado. Salmos 23, Jesus é o pastor das ovelhas. Salmos 24, Jesus é o Rei da Glória. Dá para glorificar o Rei da Glória? Jesus é o Rei da Glória. Então, para representar esses 3 salmos, eu quero apresentar para a igreja 3 elementos. Salmos 22, a cruz. Salmos 23, o cajado. Salmos 24, a coroa. 22, cruz. 23, cajado. 24, coroa. Quando ele sugere messianicamente Jesus como Rei da Glória, apresentado aqui nesse salmo, a partir do verso de número 7, esse Rei da Glória não é Rei da Glória por um acaso. Ele tem uma obra, ele tem uma história, ele tem uma biografia. E Davi narrou nos 3 salmos essa biografia. Ele narrou a cruz, ele narrou o cajado, e agora ele está narrando a coroa do Rei da Glória no Salmos de número 24. Mas tem outra coisa que a gente precisa observar. É que a terceira parte do Salmos 24, ele é messiânico. Ele aponta para Jesus. Mas o que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender qual é o tempo de Jesus
que Davi cita quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças por 2 vezes? Qual é o tempo de Jesus que Davi cita? Quando nós estudamos os Salmos 24, nós aprendemos que a partir do verso de número 7, essa declaração messiânica de Davi é para mostrar, e é uma profecia mostrando, preste atenção, duas entradas de Jesus no céu. Quantas entradas? 2 entradas de Jesus no céu. Quando ele foi usado por Deus, ele então apresentou Jesus entrando no céu. E como na canção ele repete o último refrão, então ele indica 2 entradas de Jesus no céu. A primeira entrada de Jesus no céu, citada por Davi no Salmos 24, vamos lá, está no verso de número 7. Qual foi essa entrada? A entrada de Jesus no céu. Lembra do 22? A cruz, não somente o seu ministério, lembra do 23? O pastor, mas também para ministrar e profetizar a sua vitória, vencendo a morte e o inferno e voltando aos céus para estar na glória de Deus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Jesus, porque lá em Provérbios diz que ele é a própria sabedoria. Se não me engano, Provérbios 22 diz que Jesus é a própria sabedoria, porque ali também é profética e é messiânico aquele Provérbios. E quando o autor apresenta a sabedoria como sendo Jesus, o Filho de Deus, ele diz que a sabedoria estava com o Pai desde a fundação de todas as coisas. Mas agora chegou um momento que Jesus precisou deixar os tabernáculos eternos de Deus, e ele veio a esse mundo e aguardava a vinda do Messias. Então a vinda de Jesus foi anunciada. Mas quando nós estudamos a Bíblia, nós aprendemos que a sua vinda também foi confirmada. Olha os sinais por ocasião do seu nascimento: a estrela no céu, os pastores, todo o contexto em torno do seu nascimento, confirmando que verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Olha a declaração de Deus no Jordão. Quando Jesus saiu das águas batismais, o que foi que Deus fez? Deus abriu o céu, desceu sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba e declarou diante de todos: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Jesus foi anunciado e a sua vida aqui na terra foi confirmada. Lembram de Simeão, quando Maria levou Jesus ao templo para ser apresentado? Lembram que aquele homem bondoso, santo, crente, fiel, tomou Jesus, um bebê, sobre os seus braços e o apresentou ao Pai. E mesmo ele tendo a autoridade de apresentar Jesus, ele não deixou de reconhecer que sobre os seus ombros estava o Salvador. Ele mesmo declarou: agora, meu Deus, o Senhor pode tirar a minha vida, pode me colher para ti, porque os meus olhos já viram a salvação, ela está aqui diante de nós, confirmada entre os homens. Aleluia, confirmada entre os homens, louvado seja o nome de Jesus. Mas enquanto Jesus esteve aqui na terra, ele também anunciou o seu retorno. Várias vezes Jesus falou isso com seus discípulos. Várias vezes Jesus preparou os seus discípulos para a sua ausência. Várias vezes Jesus
orientou os seus discípulos se prepararem para estar nesse mundo sem a sua presença física, como homem. Por exemplo, João capítulo 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aí ele diz assim: se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês, mas eu vou preparar-vos lugar. Ele anunciou o seu retorno, e depois que ele foi morto na cruz do Calvário, e depois dele ter ressuscitado no terceiro dia, esse intervalo entre o primeiro e o terceiro dia, entre o suspirar na cruz e a ressurreição no domingo de manhã, a Bíblia diz que Jesus desceu às partes mais profundas. Ele foi no inferno, e lá ele tomou a chave do inferno e da morte. Está lá no Salmos 1. Tomou a chave da morte e do inferno. E esse Jesus que agora vai voltar para os céus, que o salmista Davi profetizou, é aquele cuja sua voz, agora após a ressurreição, retumbava em toda a eternidade, quando ele dizia: todo o poder é-me dado nos céus e na terra. Dá para dar glória ao Jesus ressurreto e que voltou para a glória. Então, quando lemos Atos, capítulo de número 1, confirma a primeira parte da declaração messiânica de Davi, verso 7: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Algum ser angelical então interroga: quem é este Rei da glória? E aqueles que estão no cortejo da entrada de Cristo na ascensão, eles declaram: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Glória a Deus. Senhor não é só um termo de tratamento, é nome, porque não há outra indicação de nome, mas ainda assim as entradas eternas foram abertas para ele adentrar as mansões celestiais e assumir o lugar que é dele desde o princípio, desde a eternidade. Não sei se você consegue dar glória a Deus por essa palavra nessa noite. Lá naquele monte, a Bíblia narra a ascensão de Jesus. Diz que uma nuvem o tomou e ele foi elevado para os céus, e diz que as pessoas, e foram mais de 500 pessoas, ficaram olhando ele sendo elevado, até que a nuvem chegou a tão alto que os que estavam ali na terra não conseguiram avistá-lo mais. Depois que Jesus foi oculto dos olhos da terra, é que ele se aproxima do portão eterno, das moradas eternas, das mansões celestiais, e se cumpre esta palavra, e ele finalmente adentra as mansões celestiais. E agora a Bíblia mostra Jesus no céu várias vezes, principalmente no Apocalipse. Mas muito antes do Apocalipse, o próprio Estevão deu testemunho disso. Antes de morrer, sendo apedrejado, Estevão fez uma declaração muito significativa. Ele disse: eis que vejo o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Ele está lá no céu. Ele voltou para o céu,
Ele mora lá no céu. Ele foi preparar lugar para nós lá no céu, como ele mesmo diz, na casa do Pai, onde há muitas moradas, e um dia os salvos morarão com ele por todas as eras e por toda a eternidade. E só quem tem essa esperança, pelo menos um glória ao nome de Jesus nessa noite. João narra a ocasião que ele estava na ilha de Pátimos, e ele disse: eu ouvi uma voz por detrás de mim, era uma voz forte, como som de muitas águas. Disse João: eu virei para ver quem é que falava comigo, e eu vi semelhante ao filho do homem com iniciais maiúscula, semelhante ao filho do homem, no meio de 7 castiçais de ouro, são as igrejas. Ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, são os pastores dessa igreja. E ele continua dizendo assim: ele estava vestido com uma veste comprida, ela ia até os pés, sobre o peito ele tinha um cinto de ouro, os seus olhos eram como chama de fogo, os seus cabelos eram brancos como a neve, o seu rosto, aleluia, brilhava como o sol na sua força, da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, os seus pés eram como latão reluzente quando sai da fornalha, e a sua voz era como um som poderoso de muitas águas. Glória a Jesus! Porque João não está narrando um Cristo ferido, João não está narrando um Cristo com coroa de espinho, João não está narrando um Cristo pregado em uma cruz. Agora João está narrando Cristo vestido de glória, glorificado, onipotente, todo poderoso. Louvado seja o nome de Jesus. João viu Jesus no céu, e ele disse: quando eu o vi, eu caí como morto. É o mesmo que desmaiei, eu não aguentei a glória dele, eu não aguentei a presença dele, eu desmaiei diante da magnitude dele. Mas ele se dirigiu ao meu encontro, estendeu para mim a mão direita e falou comigo assim: João, não temas, sou eu. Glória. Observa que ele não precisa nem dizer o nome. Ele não disse: sou eu, Jesus. Ele não disse: sou eu, seu amigo. Ele não precisa nem dizer o nome, basta dizer: não tema, sou eu, que João já sabe quem ele é. E Jesus declara dizendo: sou eu, João, não fica com medo. Eu estive morto, passado, mas agora eu estou vivo, presente, e estarei vivo pelos séculos dos séculos, eternidade. E ele disse: eu tenho, João, a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do inferno. A Bíblia mostra Jesus no céu. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas aí o salmista repete a música no seu final, e no verso de número 9 ele faz outra declaração messiânica. Ele diz: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E eu disse para vocês que ele mudou no verso de número 10, porque na primeira parte do cântico desse trecho falando, quando alguém interroga quem é o Rei da Glória, a resposta é: o Senhor forte e poderoso na guerra. Agora, quando alguém perguntou quem é este Rei da Glória, a resposta foi: o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Agora é o rei coroado. Não é o rei que vai para ser coroado, é o rei que já está coroado no trono. Ele é o rei da glória, o Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória. De que momento Deus estava usando Davi para falar? Deus estava usando Davi messianicamente para se referir sobre a segunda entrada de Jesus no céu. Quando se dará isso, pastor? Se dará por ocasião do arrebatamento da igreja. A primeira vez, Jesus deixou o céu e ficou na terra 33 anos e meio. A segunda vez, Jesus vai deixar o céu no dia do arrebatamento da igreja por um curto espaço de tempo, um tempo suficiente apenas para o arrebatamento da igreja e o julgamento das obras dos crentes arrebatados. No dia do arrebatamento da igreja, então Jesus vai se levantar do seu trono, laureado de glória, e ele vai mais uma vez deixar os tabernáculos eternos de Deus, e ele virá até as nuvens dos céus. A região que ele ficará será uma região aonde os olhos dos que estão aqui na terra não poderão avistá-lo. Ali, naquela região, muito além do que os nossos olhos dos que estão na terra podem avistar, Jesus vai implantar o que a Bíblia chama de tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não tem caráter condenatório. O que tem caráter condenatório é o juízo final, e o juízo final é lá na frente, só depois da grande tribulação. O tribunal de Cristo tem o caráter de julgar apenas as obras dos crentes, porque as obras, elas não podem salvar a gente, mas aquele que for salvo e que tiver obra, por esta obra, ele receberá galardão. Mas que galardão? Qual o tamanho do galardão? Se a Bíblia diz que o nosso galardão será dado de acordo às nossas obras, então o galardão dos crentes terá tamanho e medidas diferentes. Nós não vamos receber galardão do mesmo tamanho, da mesma medida. Nós receberemos galardão de acordo com nossas obras, individualmente falando. Então, para que o galardão seja distribuído de acordo à obra de cada um, haverá o tribunal de Cristo. 1 Coríntios, capítulo de número 3. Ali no tribunal de Cristo, os crentes que forem arrebatados, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. Porque no dia do Senhor haverá alarido, a voz do arcanjo, o som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, ó a esperança, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados ao encontro de Jesus nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Só para quem tem esperança, só para quem crê, é só para quem crê, é só para quem tem esperança. Quando esse dia chegar, os crentes arrebatados serão levados pelo Espírito Santo, serão levados ao encontro de Jesus nos ares, onde ele estará assentado sobre o seu tribunal. Antes de nós chegarmos lá, nós seremos passivos de algumas maravilhas. Primeiro, nós seremos vestidos de corpo de glória.
O nosso corpo corruptível será vestido de um corpo incorruptível. Segunda maravilha, nós seremos vestidos de vestes de glória. Terceira maravilha, nós receberemos uma pedra branca e nela haverá o nosso nome, conforme nós seremos chamados e denominados nos tabernáculos eternos de Deus. É só para quem tem esperança da glória ao nome de Jesus nessa noite. Uma vez arrebatados, ressuscitados, corpo de glória, veste de glória, pedra branca, novo nome, então nós nos apresentaremos diante do Cordeiro. E ali as nossas obras vão aparecer diante dele. E o apóstolo Paulo usa uma linguagem de figura para falar dessas obras. Ele diz que as obras dos crentes serão julgadas pelo fogo. Uma linguagem de figura. Ele diz que as obras dos crentes serão julgadas pelo fogo. Então, para elas serem julgadas pelo fogo, carecem que elas se manifestem de acordo elementos, e elas vão se manifestar de acordo 6 tipos de elementos, como palha, como feno, como madeira, como pedra preciosa, como prata e como ouro. Quando as nossas obras se manifestarem, simbolizadas nessas figuras, elas serão submetidas ao julgamento de Cristo, que é simbolizado pelo fogo. Aquelas obras que são más obras, feitas de má vontade, feitas só para agradar alguém, feitas para chamar a atenção, feitas só para receber elogios, elas também vão aparecer. Mas elas vão aparecer como feno, como palha, como madeira, e quando ela for submetida ao julgamento, que é na figura do fogo, ela não resistirá, e por essa obra esse crente não receberá galardão. Mas quando você faz algo para Deus com alegria, quando você faz algo para Deus com sacrifício, quando você faz algo para Deus, não para agradar o pastor, mas para a glória de Deus, quando você faz algo para Deus, não para tornar o seu nome celebrado, mas para glorificar o nome do Senhor, então a sua obra vai aparecer na forma de pedra preciosa, de prata ou de ouro, e ela também será provada no fogo, mas ela não sofrerá detenimento, ela resistirá o julgamento, e por essa obra você vai receber galardão, e por essa obra Jesus vai te galardoar, porque Ele é fiel, Ele é justo, e Ele é fiel para galardoar os santos. Eu falo isso baseado na palavra. O próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa esperança, porque ele fez uma declaração antes de morrer. Ele disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora ele diz assim: agora me resta receber o galardão que o justo juiz me dará naquele dia. Glória a Deus. Eu estou trabalhando por isso, eu estou me esforçando por isso, eu sirvo a obra de Deus por causa disso, porque eu sei que no dia do arrebatamento da igreja, Ele me convidará, aleluia, será o dia mais glorioso para nós. Ele me convidará para apresentar-me diante do seu tribunal. Naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, Jesus vai te convidar, e você vai comparecer diante do seu grande tribunal, e quando Ele te convidar, as suas obras aparecerão
comparecerão. E se elas resistirem o julgamento de Jesus, você vai receber galardão e vai entrar nas mansões celestiais dizendo: eu recebi o meu galardão, porque o justo juiz é fiel, ele não falha e ele cumpriu na minha vida a sua palavra. Tem alguém que tem essa esperança aqui? Tem alguém que tem essa esperança aqui? Agora eu encerro com o momento final desse episódio, porque depois que os crentes individualmente forem chamados diante do tribunal de Cristo, e que suas obras forem julgadas, e que eles finalmente receberem o seu galardão, então Cristo, oh glória, oh glória, oh glória, oh meu Deus, como eu tenho esperança nesse dia. Oh meu Deus, como eu espero por esse dia. Então Cristo vai se levantar do seu tribunal, e vai se cumprir aquela palavra que diz: vinde, vinde benditas de meu Pai, possuí por herança o que está preparado desde a eternidade. Quem quer ouvir essa voz na eternidade? Quem quer ouvir esse chamado na eternidade? Eu estou pregando para uma igreja que tem esperança nessa noite. Eu estou pregando para uma igreja que tem esperança nessa noite. Quando ele se levantar do seu tribunal, com seus anjos ao seu redor, com o arcanjo Miguel ao seu redor, e com a igreja de todos os tempos e de todas as nações dessa terra, lhe acompanhando no cortejo, na marcha da entrada eterna. Então vai se cumprir as palavras de Davi, que há tantos anos profetizou: nós vamos nos aproximar das entradas eternas. E certamente um ser angelical, eu acredito até que seja Miguel, certamente um ser angelical, a voz do arcanjo, vai dizer: levantai. Porque era assim que se fazia quando os levitas chegavam com a arca em uma cidade de portões, de muros. Eles gritavam: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para entrar o Senhor da glória, porque a arca era o símbolo da presença e da justiça de Deus. Era assim também que fazia os grandes generais, quando eles chegavam das batalhas, imponente nos seus cavalos, eles diziam: levantai, ó portas, para que entrasse o grande vencedor. Então, mais uma vez, mas agora para a eternidade, uma voz angelical vai entoar esta canção, a canção dos santos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. E alguém vai perguntar, e a pergunta não é porque não sabe, a pergunta é para dar lugar a uma resposta que levará a igreja a prestar culto, que levará a igreja a prestar reverência ao Rei da glória. Então alguém perguntará: quem é este Rei da glória? E nós vamos engrossar a voz dos anjos, porque na primeira entrada de Jesus no céu, somente os anjos tiveram o privilégio de cantar e de apontar para ele e dizer: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Mas agora eu também vou estar lá. Eu quero estar lá. Agora você também vai estar lá. E quando alguém perguntar: quem é este Rei da glória? Junto com os anjos, a igreja vai engrossar o coro, e em alto e bom som nós diremos: o Senhor dos exércitos
Ele é o Rei da glória. Quem pode dar glória a Ele nesta noite, reconhecendo que Ele é o Rei da glória? Vamos ensaiar? Vamos ensaiar? Quem topa? Vamos ensaiar? Agora tem que ensaiar e aparecer na festa. Porque tem gente que ensaia e no dia da festa ele não vem. A gente precisa ensaiar aqui na terra e estar preparado para comparecer no dia da festa, quando Ele nos chamar no ato do arrebatamento da igreja. Vamos glorificá-lo por um instante, vamos render glória a Ele por um instante. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito e a noiva diz: vem, aleluia. Quem tem ouvidos, diga: vem, aleluia. Vamos ficar de pé para a gente ensaiar? Vamos ficar de pé para a gente ensaiar. Eu vou fazer a vez. Eu vou fazer a vez do arcanjo. Ó a moral. Eu vou fazer a vez do arcanjo. E vou também fazer a voz do porteiro. Porque o arcanjo pede para abrir a porta. E o porteiro pergunta: mas quem era o Rei da glória? E depois, em alto e bom som, todos nós faremos a voz da igreja. Eu vou falar a voz da igreja para você declarar, para você decorar. A voz da igreja é: o Senhor dos exércitos. O Senhor, Ele é o Rei da glória. Deu para entender? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Mas se você falar assim: eu vou aí lhe sacudir, é para falar com vontade. Vamos imaginar o céu. Você tem capacidade? Vamos imaginar aquele grande dia. Nós já estaremos vestidos de corpo de glória. Nós já estaremos num corpo de glória, numa veste de glória. Já teremos o nosso nome na pedra branca. Já estaremos galardoados pelo justo juiz. Então agora Jesus se levantou do seu trono, do seu tribunal, e Ele estará nos convidando para as mansões celestiais. Então começaremos ouvindo o cântico das entradas eternas. A voz do ser celestial que declarará ao porteiro das entradas eternas, dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da glória. Aí o porteiro pergunta: quem é este Rei da glória? Aí a igreja responde: o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Mais uma vez: o Senhor. Se é verdade o seu cântico, se é verdade a sua declaração, agradece. Se é verdade essa declaração, glorifica. Se é verdade essa declaração, seja cheio da presença dEle agora. Se é verdade essa declaração, seja cheio do seu Espírito Santo agora. Aí, calamacharalaba. Jesus, o Rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração para que entre o Rei. Jesus, o Rei da
glória. Se eu fosse você, eu não parava de dar glória nem um minuto. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Ele é o Rei. Aí eu quero concluir nesta noite. Olhe para mim. Aí a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 21, versículo 4 e verso 5. Pega essa palavra e guarde no teu coração. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Ali não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. E o que está assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus. Para que Amém. Amém. Eu não faço isso com muita frequência, mas se isso não for intimidar você, e se você tiver liberdade de falar com essa pessoa que está ao teu lado, diga para ela: olha, eu espero te encontrar lá no céu. Diga para essa pessoa, esforça, fala com ela, pode falar como homem de Deus, como mulher de Deus. Diga: olha, esforça, porque eu desejo encontrar você lá no céu. Diga para ela: olha, se você for, pode ter certeza, você vai me encontrar lá no céu. Oh, glória! Glória a Deus. Amém, meus irmãos?